It turns out this is the Yellowstone caldera. It starts around here and it moves out. Yellowstone é um dos maiores supervulcões do mundo. Nas últimas décadas, cientistas têm monitorado de perto as atividades do supervulcão em busca de sinais de uma possível erupção catastrófica. E recentemente, um gás raro e incomum chamado hélio 4 foi detectado em grandes quantidades em Yellowstone, o que pode indicar um sinal. O hélio 4 é um gás que é liberado durante o processo de fusão nuclear no interior do Sol e sua presença em grande quantidade pode ser um sinal de que o magma do supervulcão está se movendo em direção à superfície. Dessa forma, fica o questionamento: será que o gás hélio 4 no supervulcão de Yellowstone pode indicar uma erupção iminente? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, exploraremos as recentes atualizações sobre o que está acontecendo com o vulcão de Yellowstone. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Localizado nos Estados Unidos, nos estados de Wyoming, Montana e Idaho, a forma do vulcão de Yellowstone não obedece ao padrão de um vulcão qualquer, com uma formação montanhosa em forma de cone. Na verdade, sua superfície forma uma cobertura sobre uma área da crosta terrestre composta por uma imensa piscina de magma, chamada de caldeira. O tamanho dessa caldeira é 2,5 vezes maior do que se imaginava, com 55 quilômetros de profundidade, contendo cerca de 300 quilômetros cúbicos de rocha derretida em uma área de aproximadamente 2.700 quilômetros quadrados. Se Yellowstone entrasse em erupção agora, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, provocando uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus Celsius por todo o planeta, em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinzas. Além disso, seria bem provável que a maior parte do continente norte-americano se tornasse praticamente inabitável. É por isso que todas as atividades ou mudanças provenientes do supervulcão são sempre observadas, pois muitos acreditam que outra erupção está perto de acontecer em Yellowstone. Por causa disso, um corpo chamado Observatório do Vulcão de Yellowstone foi formado e é dedicado exclusivamente a todos os assuntos relacionados à atividade desse supervulcão. Recentemente foi relatado que, graças a um recente enxame sísmico, o vulcão de Yellowstone sofreu com mais de 200 terremotos desde 8 de fevereiro, além de inúmeros tremores menores. O maior terremoto atingiu a magnitude relativamente baixa, 2,9, e todos foram registrados cerca de 8 quilômetros abaixo da superfície. Terremotos maiores abalaram a região no passado, alguns tão destrutivos quanto o terremoto de Hebgen Lake e outros que causaram poucos danos. Com essa nova série de tremores, cientistas dizem que não há motivo para se preocupar. Os termos supervulcão e enxame sísmico podem parecer terríveis na superfície, mas no Parque Nacional de Yellowstone, essas características geológicas são relativamente inofensivas. Enxame sísmico. Um enxame sísmico ocorre quando uma única área restrita, um aumento no número de terremotos durante um curto período de tempo sem uma causa principal. Os enxames podem ser o resultado de estresse ao longo das falhas sísmicas, que podem ser causadas por forças tectônicas em larga escala ou por acumulação de pressão devido a mudanças no magma, água ou gás sob a superfície da Terra. A área onde esse enxame está ocorrendo, cerca de 8 quilômetros ao nordeste da entrada oeste de Yellowstone, Montana, sofre pressão das duas forças, já que Yellowstone é propenso à atividade sísmica. Por isso, os enxames sísmicos são frequentes na região, representando mais da metade da atividade sísmica do parque. Porém, esses enxames ainda não provocaram erupções vulcânicas. No ano passado, o enxame 10 vezes maior do que o atual fez a região tremer, gerando cerca de 2.400 terremotos entre junho e setembro de 2017.
O enxame deste ano poderia ser apenas uma continuação do enxame do ano passado, uma vez que a atividade sísmica na área pode ser esporádica, mas contínua. Contudo, após essa série de terremotos em Yellowstone, houve muita preocupação. As pessoas estavam lançando teorias de que os animais estavam fugindo do parque com medo que o terremoto desencadearia uma erupção e que as emissões de hélio estavam aumentando na caldeira, significando que uma erupção estava chegando. Agora, em meu fervor para reprimir tal medo, eu disse que não, nenhum desses eventos está de forma alguma relacionado a uma possível erupção futura em Yellowstone. Segundo o Dr. Jacob Lowenster, o cientista encarregado do Observatório do Vulcão Yellowstone, os terremotos não vão desencadear uma erupção. No entanto, há uma história interessante em relação ao hélio e à atividade magmática, e acontece que o hélio pode ajudar no monitoramento de vulcões no futuro. O hélio é especialmente a proporção entre os dois isótopos de ocorrência natural do hélio, 3He e 4He. Pode nos dizer sobre a fonte do hélio. Dentro da Terra, o hélio pode vir de duas fontes principais. 1. O manto, onde é o hélio primordial da formação do planeta. E 2. A crosta, onde vem do decaimento radioativo de elementos como urânio e tório. Essas duas fontes de hélio, no entanto, têm sabores diferentes. O hélio primordial derivado do manto é denominado pelo mais leve, 3He, 2 prótons e 1 nêutron, enquanto o decaimento de elementos na crosta produzirá o mais pesado, 4He, 2 prótons e 2 nêutrons, também conhecido como partícula alfa, uma das maneiras pelas quais os elementos decaem radioativamente. Isso significa que quando você mede a razão isotópica do hélio liberado em solos, fontes termais, poços ou fumarolas, pode determinar quanto desse hélio está sendo derivado da desgaseificação do magma proveniente do manto ou do decaimento radioativo do urânio e tório na crosta. Assim, se o hélio 3 ou hélio 4 estiver alto, então a fonte do manto está dominando. Se ambos estiverem baixo, então a fonte da crosta está dominando. 2 estudos recentes analisaram as emissões de hélio em áreas vulcânicas ativas. O primeiro está olhando para os eventos que levaram à erupção de 12 de outubro de 2011 em El Hierro, nas Ilhas Canárias. Um estudo em geologia examinou a relação entre as emissões de hélio medidas nos solos de toda a ilha e 3He e 4He na água de um poço na ilha. O que eles descobriram é que, à medida em que os terremotos aumentavam durante o final do verão até o início do outono, também aumentavam as emissões de hélio em toda a ilha, de 9 kg/dia para mais de 24 kg/dia, pouco antes da erupção. De mãos dadas com isso, o hélio 3 e o hélio 4 também aumentaram de 2 ou 3 Ra para mais de 8 Ra. Assim, os cientistas do estudo realizado sugerem que os terremotos ajudaram a criar fraturas para o hélio escapar, como processo natural, à medida que o magma subia e desgaseificava sob a ilha. No entanto, a assinatura do hélio crustal, baixo Ra, também foi superada pela assinatura do hélio do manto, alto Ra do magma. Assim, quanto mais o magma se aproximava da superfície, mais hélio era liberado e mais alto ficava o hélio 3 e o hélio 4. Após a erupção no início de outubro, as emissões de hélio diminuíram com a diminuição da sismicidade. Quando a sismicidade voltou a aumentar no final de outubro, início de novembro, as emissões de hélio voltaram a subir. Mas a proporção de 3He, 4He não. Em vez disso, ficou abaixo de 5 Ra, sugerindo que o hélio vinha da crosta que compõe a ilha, não do magma derivado do manto. Assim, os novos terremotos na parte norte da ilha criaram rachaduras para o hélio escapar, mas esse hélio não estava totalmente relacionado ao novo magma. Na verdade, as emissões globais de hélio atingiram um pico de 38 kg/dia, bem depois do início da erupção inicial, enquanto hélio 3 e hélio 4 atingiram o pico com a própria erupção. No geral, as emissões de hélio parecem seguir muito de perto com a quantidade de sismicidade, enquanto o 3He, 4He acompanhou a ascensão do magma na crosta até a erupção.
O aumento de 3HE, 4HE relacionado à sismicidade também foi observado em Moment Mountain, perto de Long Valley, na Califórnia, o que é interpretado como a evidência de que o movimento do magma no fundo da crosta está causando os enxames de terremotos. Em Yellowstone, o hélio conta uma história diferente. Um estudo publicado na Nature examinou o hélio volumoso que é liberado dentro e ao redor da caldeira de Yellowstone. O que eles descobriram é que as áreas mais produtivas de emissões de hélio, como a bacia do Geyser do Lago Hurt, na margem sul da caldeira, estão na verdade liberando principalmente hélio derivado da crosta, não qualquer magma sob Yellowstone. Assim, se você olhar para Yellowstone, as proporções mais altas de hélio 3 e hélio 4 estão no coração da caldeira, com 10 a 17 RA. Já em Hard Lake Geyser Basin, o hélio 3 e 4 é maior que 2,5 RA, por ser fortemente controlado por fontes crustais. Essa é a imagem de uma composição isotópica de hélio de gases amostrados na caldeira de Yellowstone. Os valores mais altos, mais parecidos com um manto, estão no meio da caldeira, grandes pontos vermelhos, enquanto os valores mais baixos, mais semelhantes a uma crosta, estão nas bordas, como a bacia do Geyser do Lago Hurt, abaixo, pequenos pontos verdes. No estudo, Jacob Lowenstern, geólogo pesquisador do US Geological Survey, calculou quanto hélio 4 a crosta sob Yellowstone poderia produzir com base no teor de urânio e tório. Descobriram que a área de Yellowstone libera quase 600 vezes mais 4HE do que deveria com base no decaimento de urânio e tório. Isso significa que provavelmente foi liberado hélio que ficou preso na crosta por milhões a bilhões de anos, e partes de Yellowstone ficam em uma crosta com mais de 3 bilhões de anos. Assim, este hélio em Yellowstone não está de forma alguma relacionado ao magma sob a caldeira, mas provavelmente foi libertado da crosta pelos terremotos e aquecimento da crosta feito pelo magma, muito parecido com o que aconteceu em El Hierro. Você pode começar a ver o problema que temos atualmente com o uso de hélio para monitoramento de vulcões. A quantidade de hélio liberada não nos diz muito, pois hélio de qualquer procedência pode ser liberado por terremotos sob um vulcão. Assim, esses dois estudos que apresentamos mostram claramente que podemos aprender muito medindo as emissões de hélio e sua composição isotópica. Em El Hierro fica claro que às vezes há uma desconexão entre as emissões de hélio e a composição desse hélio, enquanto em Yellowstone há um volume significativo de hélio armazenado na crosta, que pode ser liberado por processos alheios a qualquer coisa que possa levar a uma erupção. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? O que mais o hélio 4 revelará sobre o vulcão de Yellowstone? Será que de fato a erupção desse gigantesco vulcão está prestes a acontecer? Conte pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!